Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. É exatamente com esse clima que a gente abre esse Acorda Vascão. Até porque não tem clima para gravar, não tem clima para falar de Vasco da Gama após o que aconteceu ontem. Essa semana tem que ser uma semana de protesto para o torcedor do Vasco. Sem riso, sem brincadeira, sem resenha. É uma semana séria. É uma semana em que o vascaíno precisa acordar refletindo sobre aquilo que aconteceu ontem. E principalmente, entender neste momento o quanto a nossa identidade de ser Vasco da Gama está longe do que realmente é o nosso clube. O Vasco hoje se distancia da sua origem. O Vasco hoje se distancia do que é realmente ser Vasco. A gente, é claro, vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre essa partida de ontem, até porque não tem outra coisa para se falar do que senão o que aconteceu no Maracanã na tarde de domingo, esse vexame histórico, a maior goleada já sofrida pelo Vasco da Gama em um clássico dos milhões. E a gente vai trocar essa ideia, inclusive, sobre o que vem acontecendo dentro do Vasco. Porque de antemão eu já trago aqui a vocês. A gente sempre ouve muito a conversa dos bastidores. Gente que faz parte da imprensa, a gente que tem canal de YouTube, participa de uma coletiva aqui, participa de uma coletiva ali, cobre um jogo aqui. A gente sempre ouve muito o que acontece nos bastidores. A gente que conversa com pessoas de dentro do Vasco, a gente sempre ouve muito o que acontece nos bastidores. Do CT, de São Januário. E ontem, logo após a partida, um momento que quem ama essa instituição, quem ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, sentiu o que aconteceu. A gente teve uma conversa que, mais do que nunca, ela exemplifica, ela evidencia onde está o erro e onde estão os erros. O Vasco, meu amigo, hoje, diante de tudo que está acontecendo, é terra de ninguém. Hoje o Vasco é terra de ninguém. E ontem, o que aconteceu no Maracanã não foi nada mais, nada menos do que consequência de uma gestão patética feita pelo senhor Lúcio Barbosa. E, acima de tudo, uma administração vergonhosa, ridícula, amadora da empresa norte-americana que detém 30% do futebol do Vasco da Gama integralizado. E é ponto. Parou por aí. E a gente espera que nunca mais veja esses gringos pisando aqui no Rio de Janeiro. E se pisar, não vai ser recebido. Não vai ser bem recebido, melhor dizendo. Recebido vai, porém mal. Mas enfim, antes de começar aqui rapidinho, porque senão a gente já começa a desabafar e vai embora, eu quero, é claro, dar as boas-vindas, querendo ou não querendo, difícil até falar isso, mas quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, né, eu sou o Lucas, não tem nem como falar muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, eu te falo, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos esse aqui, que é o Acorda Vascão, temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do nosso dia. Então contamos muito com a sua ajuda. Contamos muito com o seu like, com o seu joinha, com a sua inscrição, mesmo nesse momento de dificuldade que hoje, né, o torcedor vascaíno acorda após o vexame histórico para a equipe do Flamengo. Show? Vambora então, Vascão. Vambora sem muita enrolação. Falar logo sobre o que aconteceu ontem dentro do Maraca. Tem que respirar. É necessário respirar. Porque senão a voz embarga, porque senão a gente perde a palavra, porque a gente não merece isso, torcedor. E até começar esse vídeo falando pelo lado técnico, tático, mas não dá. Não dá. O vascaíno não merece isso. O torcedor vascaíno que ama esse clube não merece isso. O vascaíno ele vem sofrendo há muito tempo. O vascaíno ele vem sendo pisoteado há muito tempo. A última vez que o torcedor vascaíno ele teve um grito de felicidade foi exatamente há 13 anos atrás. É muito tempo. E era um grito de felicidade após um rebaixamento dolorido, o primeiro rebaixamento da história do clube no ano de 2008.
E foi um grito de felicidade que veio como um momento de calma e uma preparação para um momento ainda mais dolorido que viria pela frente. O Vasco, após aquele título de 2011, amargou um rebaixamento em 13, um retorno em 14, um novo rebaixamento em 15. Uma permanência na Série A do Brasileirão de 2016 até o ano de 2020 para novamente cair a Série B do Campeonato Brasileiro pela 4ª vez na sua história. Vasco em 2020, após um período pandêmico, após uma eleição novamente manchada, tem Jorge Salgado como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E ali, ao meu ver, aquele passo que o Vasco da Gama dava, como todo, tá? Sócios, como administração, como conselheiros, como todos que fizeram parte daquele momento histórico. O Vasco da Gama, meu amigo torcedor, ele, ao meu ver, naquele momento ele atestava uma nova fase ruim para a sua história. O sentimento de 2020 é um sentimento muito parecido, até para quem vivenciou lá aquele ano político de 2017, até um pouquinho menor de fato, do que aconteceu na Lagoa, o tal do golpe contra a gestão de Júlio Brandt a favor da posse de Alexandre Campelo. Mas teve também a sua dimensão alta, forte, quando a gente tem que voltar atrás sim. Porque Vasco da Gama e política andam lado a lado e sempre andaram. No ano de 2020, Luiz Roberto Levenciano e Jorge Salgado disputavam as eleições num sábado. A gente aqui do canal, e eu vou fazer questão, me desculpe se você não está gostando do vídeo, eu vou ser um pouquinho duro. Adiante, que a gente vai começar a falar já já sobre esse Vasco Flamengo, mas eu quero fazer todo esse contexto e voltar um pouquinho atrás. Porque ali, lá atrás, talvez se as coisas não tivessem acontecido da forma que foi, hoje a história poderia ser diferente. Eu lembro muito bem, no ano de 2020, uma eleição que acontecia em São Januário, uma eleição híbrida, onde torcedores, sócios, poderiam votar tanto dentro do ginásio, né, de São Januário, quanto das suas casas. E Levenciano estava ganhando a eleição e do nada há uma ordem judicial ao apagar das luzes e cancela, suspende os atos daquela eleição. A partir dali, Jorge Salgado consegue, né, tomar o controle de toda a situação e em uma nova eleição ele ganha a presidência do Vasco. É a partir do momento que esse senhor, e é por isso que eu ilustrei tudo, não era para falar sobre o lado do Levin, não era para falar sobre quem era o Levin ou o que ele iria fazer, mas sobre o fato de termos dado, e querendo ou não, foi-se dado isso ao pior presidente da história do clube. A um presidente que hoje tem a sua cara marcada com a maior vergonha do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meu amigo torcedor, ódio é uma palavra muito forte. É uma palavra que nunca vocês ouviram da minha boca e nunca ouvirão. Mas querendo ou não, o sentimento do torcedor vascaíno pela figura Jorge Salgado é um sentimento não igual, mas semelhante. Porque é um homem que à época de Eurico Miranda não pisava dentro de São Januário. Fugiu, se omitiu. Em meados dos anos 90 até 2020, Jorge Salgado passou 30 anos longe de São Januário por conta do presidente que, querendo ou não querendo, pró ou contra, marcou a história. Odiado por alguns, porém falado por muitos. Essa era a grande realidade de Eurico Miranda, que amava o nosso Vasco. E Jorge Salgado não pisava em casa, na nossa casa, na minha, na sua casa, que era São Januário durante esse período. E ele volta com grandes promessas, promessas de uma reestruturação financeira, promessa de um homem que sim, dentre as pessoas que se dizem ser Vasco da Gama, é a que tem mais grana, de uma reestruturação do Vasco, um bandeira de melo do Flamengo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas muitos se enganaram de que talvez o objetivo de Jorge Salgado não era reestruturar o Vasco, mas vender o clube e talvez com a venda pegar a parte do seu dinheiro, que o mesmo revelou que as primeiras dívidas após o empréstimo ponte realizado pelo grupo norte-americano cairia nos cofres do Jorge Salgado. E a gente vê um presidente como esse entrando na gestão, rebaixando o Vasco, fazendo com que o Vasco permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro e vendendo o Clube de Regatas Vasco da Gama para uma empresa falsa, mentirosa, caloteira
que é a empresa 777 Partners. Uma empresa que colocou como hoje um diretor do grupo de funcionários, Luiz Melo, que até o meio do ano passado era CEO da Vasco da Gama SAF. Eu queria entender como isso se explica. Como alguém que era CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama se torna CEO da Vasco da Gama SAF, ou seja, alguém que passa a representar o Vasco como instituição, e após ser demitido da Vasco da Gama SAF, ele passa a trabalhar no corpo de funcionários da 777. Olha o conflito de interesse na nossa frente. Quem será que Luiz Melo favoreceu durante o processo de venda? Ao grupo norte-americano que hoje ele trabalha? Ou ao Vasco da Gama que antes ele era um funcionário? É uma pergunta a se fazer, não é? Como essa venda foi aprovada? Quem aceitou toda essa palhaçada? Cadê Jorge Salgado? Cadê Carlos Roberto Osório? E os anos passam, os meses passam e nada muda. Hoje temos no comando do nosso Vasco da Gama um CEO tão ruim ou até pior do que era o antigo Luiz Melo. Só que se Luiz Melo tinha ao seu lado um fator tão negativo de ser um torcedor do Flamengo, Lúcio Barbosa pelo menos é um torcedor do Vasco da Gama. Porém, sinceramente, Lúcio, parece que pelo Vasco você não briga em nada. Porque há muito tempo que a gente ouve de pessoas que trabalham dentro do Vasco de uma postura ruim do senhor Lúcio Barbosa. Uma postura que entrou em zona de conflito sim com o modelo associativo, e eu falo com o presidente Pedrinho. Um gestor que é um CEO que no ano passado pegou o seu telefone e vamos encenar aqui no meio do ano, quando tinha Paulo Brax para ser ali ainda no cargo de diretor executivo, liga para Pedrinho, quando o Pedrinho trabalhava na Globo e fala: Pedrinho, eu quero contar com você aqui no Vasco. Como está a sua situação, Pedrinho? E o Pedrinho responde, se empolga. Mas quando o Pedrinho inicia-se um período de se candidatar à presidência, Lúcio Barbosa some do mapa. E quando o Pedrinho ganha a eleição e se torna um presidente, o interesse de Lúcio de ter Pedrinho dentro do Vasco some. Por quê? Por quê? Qual é a diferença de ter Pedrinho trabalhando no cargo de diretor executivo e ter Pedrinho dentro do Vasco da Gama? A única diferença que eu vejo é que antes Pedrinho seria remunerado para dar ideias. E como presidente, é ideias de graça. É estar ao lado de graça. Qual é a diferença, Lúcio? Um gestor ruim. E ontem, a gente trocando uma ideia com uma pessoa que ama muito o Vasco. Infelizmente eu não posso revelar quem é. Queria muito revelar quem é. Mas por respeito à fonte a gente não vai falar. Mas eu troquei uma longa conversa com essa pessoa. E um papo muito bom. Que evidenciou tudo aquilo que eu, como torcedor do Vasco, já pensava. Ama muito esse clube. Ama muito. E me foi contado as palhaçadas que Lúcio Barbosa fez com o Vasco da Gama nesses últimos tempos. Se você acha que o grande problema de Lúcio Barbosa é assistir ao jogo do Vasco na tribuna, enquanto Pedrinho assiste dentro da sala presidencial, onde, ao meu ver, os dois tinham que estar juntos, já que são representantes do Vasco. Se você acha que o problema de Lúcio é sumir do mapa quando é necessário ele colocar a cara, como ontem, após uma goleada patética para o Flamengo, não é isso. É alguém que não cumpre as promessas que se dá. Hoje é importante a gente lembrar, torcedor vascaíno. Hoje temos um CT que ainda não foi reformado. E essa promessa foi feita lá atrás. Foi uma promessa entregue às antigas comissões que passaram no Vasco da Gama. A comissão de Ramon, a comissão de Maurício Barbieri, a reforma no CT, que não mudou porcaria nenhuma. Tá a mesma tragédia que sempre foi. Um CT vergonhoso. Os jogadores. Cadê os atletas? Ontem eu fui dar uma olhada, o Vasco pagou 32 milhões de reais no João Vitor, cara. 30 milhões no Esforça. 5 milhões no Galdamés, 18 milhões no Cleiton,
30 milhões no Adson. Cara, na boa. Pra que pagar tão alto nesses caras, irmão? Nomes que a gente não sabe, mas que talvez nem tivessem sido pedidos pela ex-comissão técnica. Será que foi? É uma pergunta que eu te faço agora. Será que foi? Porque, assim, é um trabalho tão porco dessa atual gestão do Vasco da Gama que, sinceramente, eu creio que não foi. Foram nomes ao Léo ou Vem. Porque os foros, a informação que a gente teve é que foi o nome dado pela 777 Partners. O João Vitor foi uma aposta do Alexandre Matos. O Cleiton foi um tiro no escuro do Matos. Então, assim, é um trabalho ruim. É um trabalho vergonhoso. E uma pessoa que trabalha lá, ou trabalhou, uma fonte, ela me passou que o CEO, Lúcio Barbosa, não cumpre nada do que promete. E não aparece, não bota a cara. E aí hoje, a gente vê uma situação em que o Lúcio, que já era omisso, se omite ainda mais. Antes ele pelo menos colocava sua camisa apertadinha, preta, do Vasco da Gama, e saía do ônibus junto com o elenco. Hoje, nem mais isso ele faz. Porque hoje quem sai do ônibus com o elenco é o Pedrinho. E há ali uma guerra de narrativas, uma guerra de interesse. E hoje, gente, tem um Vasco da Gama que, como eu fiz aquela alusão a vocês ontem, é realmente uma caravela sem comandante. Quem comanda o Vasco hoje? É a associação? É. Mas daqui a 2, 3 dias tudo pode mudar. E a 777 pode retomar o comando. Ou, como a SAF pediu, pode retomar o comando. É tudo uma bagunça, torcedor. E ontem, tudo o que aconteceu dentro do Maracanã é uma consequência de erros. Erros lá em 2020 com a eleição. Erros lá em 2017 com a eleição de Júlio Brandt na Lagoa. Erros com a venda do Vasco ao grupo norte-americano. Erros atrás de erros. Mas, meu amigo, essa conta alguém vai pagar. Ah, eu não tenho dúvida que essa conta alguém vai pagar. O que eu mais queria era ter uma troca com o senhor Jorge Salgado, com o senhor Carlos Roberto Osório, para que se fosse revelado tudo aquilo que aconteceu. E se fosse explicado o porquê de tantas promessas e uma realidade completamente diferente do que realmente se prometeu. E ontem, é claro, mediante a tanta briga, a tantos erros administrativos, a tantos problemas fora de campo, até porque hoje o Vasco é uma panela de pressão, é 777 contra a associação, é a associação contra a SAF, é o castelo do grupo norte-americano ruindo ao redor do mundo, é a venda das ações da 777, que nesse momento são 30%, ou seja, para onde será vendido? É tudo isso. E aí ontem, Álvaro Pacheco foi perguntado se tudo que acontece fora de campo chega para dentro de campo e, acima de tudo, quais são as consequências. E ele respondeu. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Álvaro Pacheco, respondendo exatamente sobre essa questão, os problemas administrativos e a influência para dentro de campo. Não, mais uma vez, e eu acho que aqui o que eu tenho que dar é a cara, é pedir desculpa. Eu acho que nós temos que perceber que se hoje este resultado aconteceu foi porque eu não fui capaz, a nível de criar relações e criar condições para a nossa equipa, ou para a equipa de Vasco ser mais competitiva. E eu não gosto de arranjar desculpas e arranjar desculpas a nível dos meus jogadores, do meu elenco. Não. A culpa e o responsável desta derrota é minha. Então, portanto, aquilo que eu tenho que fazer é claramente trabalhar e preparar os meus jogadores em relação daquilo que está mais forte. Em relação àquilo que é fora da administração, eu senti sinceramente aquilo que senti como uma equipa, não senti nenhuma animosidade, nenhum problema. Tive sempre um tempo e espaço para podermos trabalhar. Eu acho que é isso que eu tenho, também fui contratado para isso, para trabalhar, para conseguir passar aqui uma identidade e irmos em busca dos resultados. Mais uma vez, hoje não fomos capazes, eu peço também desculpa pela minha voz, mas agora nós temos é que focarmos naquilo que vai ser as soluções para a equipa ficar mais forte no futuro e já no próximo desafio. Então, torcedor vascaíno, é assim, essa é a situação. Ontem o que aconteceu foi consequência. Eu acredito que todos os males acontecem para um bem. A gente olha para uma história recente de 2014, a goleada, é claro, em outro tom, tá? Mas aquela goleada sofrida pelo Brasil para a Alemanha pelo placar de 7-1, foi um momento que o povo brasileiro como um todo, a imprensa brasileira como um todo,
os profissionais do futebol brasileiro como um todo, eles pararam, pensaram e viram que a rota estava errada. Perder para a Alemanha de 7-1 dentro do Mineirão, em solo brasileiro, não era normal. E, é claro, a derrota representava muito mais do que apenas uma questão tática ou técnica. Representava erros que aconteciam ao entorno da seleção brasileira. E eu espero, sinceramente, que essa derrota ontem do Vasco para o Flamengo seja exatamente isso. Não é uma derrota que passa pelo fator técnico. Não é uma derrota que passa pelo fator tático. Porque estamos falando de futebol. Futebol não é uma ciência exata. Futebol, o melhor time não vence sempre. No futebol, as coisas mudam. O melhor time não é tão superior. A gente não vê 6-1 acontecendo ao léu. Não vê. Então ontem, o 6-1, vou repetir, 6-1, que é pra doer em você. É pra doer. Ontem o Vasco foi goleado pelo placar de 6-1 pro Flamengo. Eu quero que isso doa em você. Assim como tá doendo em mim. Sabe por quê? Porque derrotas como essa, amarguras como essa, erros como esse, são necessários para recalcular a rota. E são necessários para que você, talvez, repense de qual foi o erro que aconteceu lá atrás, qual foi a postura adotada que levou o Vasco a tomar de 6 para o Flamengo, e o que nós podemos fazer para mudar o futuro. Desse jeito não dá para ficar. O Álvaro não dá para mexer. No elenco, por um todo, não dá para mexer. Mas lá em cima talvez dê. Então assim, é bom. Doeu? Doeu muito. Mas é bom pra gente repensar e entender o que precisa ser feito agora para melhorar. Uma postura até nossa, tá? Como canal. De mudança de postura. De uma cobrança amplificada. Do jeito que dá, não dá para continuar. Do jeito que tá, né? Perdão. Não dá para continuar. Eu posso te confirmar aqui, meu amigo torcedor, não vai. Não vai continuar. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo do dia. Já já aí a gente volta com o nosso Fala Gigante, com mais informação, mais novidade. Show que tá difícil. Valeu. Saudações vascaínas.